Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Márcio, William Chaveiro. E há alguns anos eu tenho usado a minha página no Face e as mídias sociais, de modo geral, em que eu tenho conta, para combater a ideologia de esquerda. Infelizmente, quando falo sobre a esquerda, as pessoas geralmente mal intencionadas ou por ignorância acham que estou falando em defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas muito antes de Jair Messias Bolsonaro se candidatar à presidência da República, ou até mesmo muito antes de eu o conhecer como político, eu já combatia e ia às ruas, juntamente com outras pessoas, outros irmãos, à esquerda. A questão é que hoje ficou bastante envolvida essa questão, ou você está defendendo Lula, ou você está defendendo Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero provocar em você nesse momento é entender que o nosso combate como cristãos não é contra a Lula ou contra a PT ou o PSOL ou em defesa de presidente Jair Messias Bolsonaro ou qualquer outra coisa. O nosso combate, a nossa batalha é pela fé. Judas, verso 3, diz que nós devemos batalhar pela fé. Batalhar pela fé não é só defender dentro do nosso ciclo eclesiástico a posição da igreja e a firmeza da igreja, mas também envolve combater aqueles que externamente estão tentando causar confusão dentro da igreja em termos teológicos. Também é nossa obrigação como cristãos de combater o perverso, a maldade, a corrupção, a imoralidade presente na sociedade e na cultura. Nós devemos ser sal e luz no mundo, como o Senhor Jesus nos ensinou que devemos ser. Nós não podemos nos acomodar diante das situações que estão acontecendo e achar que tudo isso é normal. Agora, muitos estão se despertando para a seriedade do que é chamado aí de marxismo cultural, de comunismo, de socialismo, que está ligado a Karl Marx. Karl Marx, que era alguém que era sustentado pela esposa, que era nobre, e que o único pedido dela era que ele não a traísse, e ele traiu várias vezes. Era uma pessoa extremamente desprezível e que morreu pobre, com pouquíssimas pessoas no seu velório. Mas, infelizmente, os seus escritos serviram como instrumento maligno para criar um sistema ideológico completamente distante daquilo que é a verdade, e a verdade é a Escritura. Ele odiava o cristianismo, dizia que a religião é ópio do povo, ou seja, adormece o povo e o impede de revoltar-se contra o sistema capitalista e assim por diante. Karl Marx ele tinha como pensamento de criar uma nova humanidade, cuja cabeça desta humanidade seria ele. Então, ele seria o cérebro dessa nova realidade, dessa nova humanidade. E é natural que nesse pensamento de Karl Marx não teria lugar para Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor de toda a glória. Então, durante todo o processo em que o comunismo foi implantado, por exemplo, como na ex-União Soviética, como na China, na Coreia do Norte, em Cuba e agora na Venezuela e outros países, sempre o cristianismo foi alvo de perseguição. Sempre o cristianismo foi alvo de ódio por parte dos comunistas. A Coreia do Norte, se você entrar no site da missão Portas Abertas, vai mostrar que a Coreia do Norte figura ainda entre o primeiro país, o mais perseguidor da igreja cristã, onde crentes são torturados, são presos, colocados em lugares de concentração, lá, de trabalhos forçados até a morte, e isso jamais chegará ao conhecimento, nosso conhecimento, através da grande mídia, porque a China está por trás desse apoio à Coreia do Norte, e na própria China existem muitas perseguições severas contra o cristianismo. O que me admira é ver que alguns cristãos, talvez por ignorância, eu quero ser aqui bem otimista, defendem o socialismo como se fosse uma virtude cristã. Alguns chegam até a dizer e defender que Jesus teria sido o primeiro socialista.
Há absurdos cometidos por alguns pastores que esse já não é por inocência, não é por ingenuidade, porque eles conhecem a literatura comunista, que tem defendido em seus púlpitos o socialismo, tem defendido pessoas como Lula, quando ele estava para ser preso pela Polícia Federal, lembram lá no Instituto Lula, tinha lá pastores famosos, evangélicos, defendendo aquele que foi o autor do maior roubo que o Brasil já teve na sua história. Talvez a humanidade nunca tenha visto um ladrão como foi e como ainda hoje é Lula, embora o STF tenha tentado inocentá-lo aí. Nós todos sabemos que ele é bem culpado de tudo isso que o Brasil está passando hoje. Mas o fato é que eu não quero falar de Lula. Lula é apenas uma marionete de um sistema ideológico muito maior do que ele, de algo muito maior do que o próprio Brasil, que está no mundo inteiro, através da grande mídia, através de poderosos políticos, através de países poderosos que querem implantar o comunismo no mundo. A América do Sul é um dos seus grandes alvos, e o Brasil é o maior país da América do Sul, e, portanto, é o maior alvo desses que querem implantar esse sistema maligno. Por que eu digo que ele é maligno? Porque se você estudar um pouquinho sobre ele, você vai ver que os seus pressupostos, todos eles são destrutivos em relação aos valores que a Escritura nos dá. É contra a família, é contra o casamento entre homem e mulher, é contra a igreja, é contra a liberdade de expressão, é contra a liberdade religiosa, a não ser que a religião ande conforme o Estado, prega a idolatria ao Estado, é o Estado que deve dominar todas as áreas da nossa vida, e, portanto, meus queridos, como que nós podemos aceitar estas coisas? Prega a ideologia de gênero, prega feminismo, e assim por diante. Há várias redes que estão ligadas a esse processo terrível chamado socialismo. E no Brasil nós temos vivido esse momento tão difícil. Nós devemos entender que a nossa luta, meus irmãos, é em favor da nossa liberdade, nosso direito de ir e vir. Estão usando aí o Covid como um bode expiatório. Há vários indícios de que o Covid tenha sido realmente produzido em laboratório. Um dia Deus vai mostrar se isso é verdade ou não, mas há várias evidências que esse vírus não é nada natural, mas ele foi provocado, foi feito para criar essa crise econômica, política e religiosa no mundo, para derrubar líderes que são contrários a esse domínio global. E eu não estou aqui, você pode achar que é teoria da conspiração, pense como você achar ou quiser pensar, mas não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando com fatos e com base em anos de observação, de envolvimento e de pesquisa sobre o assunto. Não estou falando algo por falar e simplesmente porque eu acho isso ou aquilo outro, mas eu estou falando que isso realmente está acontecendo, e é verdade isso. E há muitos cristãos que estão cegos com relação a essa questão. Mas talvez você esteja pensando, diante disso tudo, o que você pode fazer como cristão. Primeira coisa, você deve orar. A Bíblia diz que devemos orar pelos nossos governantes. É a ordem do Senhor que façamos isso. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala isso, que nós devemos orar pelos que estão investidos de autoridade. Nós devemos confiar que Deus governa a história e que tudo está ocorrendo conforme o seu plano redentor. Nós temos que entender também que, embora tudo esteja ocorrendo conforme o plano redentor de Deus, não significa que nós não temos responsabilidade de combater o mal, de ser sal e luz na terra, de nos indignar contra estas coisas que estão acontecendo. Nós não podemos achar que com a nossa força nós iremos mudar a realidade. Não podemos achar que vamos mudar os planos de Deus, mas, ao mesmo tempo, de acordo com o que a própria Escritura nos fala, que é a vontade de Deus revelada a nós não podemos nos acomodar diante da perversidade, não podemos nos acomodar diante da imoralidade, diante dos ataques à nossa fé. Enquanto for possível a nós
lutar abertamente contra esse sistema, nós devemos fazer. E se o Brasil vier a ser uma Cuba, uma Coreia do Norte, uma China, onde quem fala contra o Estado é morto, é fuzilado, é perseguido, é preso, e aí caberá apenas a nós resistir, orar e pregar o Evangelho para que as pessoas possam ser alcançadas. Mas enquanto nós temos a liberdade democrática de protestar abertamente, de protestar nas redes sociais, de sair às ruas com responsabilidade dentro de uma democracia, dentro de um exercício democrático legal, nós devemos fazer. Quando isso for tirado de nós, se for tirado, é porque Deus permitirá, aí nós teremos que agir de outras maneiras, biblicamente corretas, mas enquanto nos é possível fazer aquilo que a lei do nosso país autoriza a fazer, nós devemos fazer. Não pense que o seu protesto na rede social não tem efeito algum. Os políticos morrem de medo das redes sociais. Hoje mesmo estava vendo a entrevista de um senador falando isso, que os políticos dizem que não têm medo, mas eles morrem de medo das redes sociais, eles morrem de medo do povo na rua, eles morrem de medo dos protestos, porque é a opinião pública que pode mudar a realidade desse país. Deus pode usar a nossa manifestação, Deus pode usar as nossas ações democráticas para refrear o mal. Esta é uma das maneiras, ou chamado graça comum de Deus, a opinião pública. Deus pode usar a opinião pública para refrear o mal contra a igreja, contra a sociedade. Então, ore, sim, aguarde no Senhor, descanse no Senhor, mas também tem momentos em que nós precisamos marchar, precisamos agir, precisamos fazer algo dentro da legitimidade bíblica e, naturalmente, dentro das leis do nosso país, por causa da Escritura. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a ter sabedoria, firmeza, ousadia, coragem e paciência para aguardar no Senhor. Que nosso coração se aquiete no Senhor, sabendo que Ele é Deus, que Ele é exaltado sobre toda a terra e que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém.